Olá! Hoje, você vai ouvir na voz da pastora Tânia Teresa, sobre o segredo de ter uma vida abundante, se tão somente entender sobre a lei da responsabilidade e a lei da herança. Eu quero orar primeiro. Pai, obrigada pelo grande privilégio de falar para o teu povo que se reúne nesse lugar. É a tua igreja, Pai. Somos o corpo desse Filho maravilhoso que o Senhor entregou ao mundo e que nesta semana falamos da ressurreição dele. Somos o povo que se chama pelo teu nome, o teu Arraial, o teu Israel. E temos alegria, Senhor, de aprender com o teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, nessa noite. Fala de uma forma especial. Ministra o nosso coração. Dá-nos a compreender os mistérios do teu reino, Pai. Ensina-nos aquilo que precisamos saber para vivermos não com os olhos focados nesse tempo passageiro, mas na eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tem um texto da carta aos Hebreus que eu acho muito especial. Primeiro eu preciso falar para você do autor da carta aos Hebreus. Muitas pessoas dizem que é o apóstolo Paulo em razão da redação, uma redação similar às outras cartas. Alguns ainda controvergem, dizem que é de autoria de outros escritores. Mas eu tenho certeza que é de autoria do apóstolo Paulo. E vou explicar a vocês por quê. Porque a carta aos Hebreus, ela contém mistérios do reino dos céus. Ela contém revelações profundas e escondidas que só o apóstolo Paulo tem para nos ensinar de todos os outros apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João escrevem os evangelhos. Os evangelhos são narrativas, são histórias contadas. Hoje mesmo o pastor usou um texto de João, onde ele narrou, onde ele contou Jesus multiplicando o alimento, pães e peixes. São narrativas, são relatórios de fatos que eles presenciaram. O apóstolo Paulo não andou com Jesus. O apóstolo Paulo não viu Jesus em carne. O apóstolo Paulo não relata fatos, nem atos praticados por Jesus. O encontro de Jesus com o apóstolo Paulo foi depois que Jesus foi glorificado. Ontem eu falei para você que ele subsistia em forma de Deus, mas não usurpou o ser como Deus e tornou-se figura humana. E disse a você que, como forma de Deus, ele era muito diferente do que a figura humana. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas. E uma luz mais resplandecente que o sol, uma glória sobrenatural. Para ele vir ao mundo, ele abriu mão dessa forma e tornou-se semelhante ao homem, por isso chamado Filho do Homem. O que eles viam não era o espírito, eles viam o homem que tinha DNA humano, que nasceu do ventre de uma mulher, que tinha braço, perna, boca, tinha sono, tinha cansaço. Enfim, esse foi o que foi visto pelos discípulos, todos os outros. Paulo não viu esse homem. Paulo teve um encontro com ele na estrada de Damasco. Paulo estava indo para Damasco com cartas para fazer atrocidades, perseguir cristãos. E Jesus se manifesta para ele já glorificado de novo. Quando Jesus andou entre os homens, pregou, ensinou, operou milagres. E no final de tudo, ele faz a oração que nós conhecemos como oração sacerdotal. Ele fala: Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. A glória que ele tinha antes do mundo ser criado. Antes do mundo ser feito pelo Pai, ele já era glorificado como Deus Filho. E depois da ressurreição, depois daquele episódio que vimos ontem,
Maria Madalena vai ao sepulcro. De manhã, de tarde, ele aparece para os discípulos, entrega a chave do reino dos céus. Depois disso, ele voltou para o Pai. Ele subiu. A Bíblia narra que ele foi visto nessa subida por muitos. E os anjos disseram: varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. E quando ele volta para o Pai, ele volta a ter a forma de Deus, glorificado. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol. Essa é a figura que João viu na ilha de Patmos. Uma figura tão diferente, que João andou com Jesus todo o seu tempo de ministério, recostou a cabeça no seu peito, comeu com ele, andou com ele, dormiu com ele. Mas quando viu Jesus glorificado na sua velhice, lá na ilha de Patmos, ele se assustou. Quando ele narra a figura que ele viu, ele diz: e quando eu o vi, eu caí como morto. Tamanho foi o susto que ele levou, porque era completamente diferente do Filho do Homem. Era agora o Deus Filho glorificado. E foi essa a visão que Paulo teve, ou Saulo de Tarso ainda. E ele narra isso no livro de Atos. Ele faz a sua defesa nos tribunais, até chegar diante de um rei, porque ele estava sendo acusado de haver traído o judaísmo, de haver rompido as alianças. Mas ele fala: não, agora eu encontrei o Messias. E ele diz, na sua defesa para o rei Agripa, livro de Atos, capítulo 27, ele diz: indo eu, ó rei, caminho afora, pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu perguntei: quem és tu? E ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Qual é o chamado do apóstolo Paulo? Arrancar pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Qual é o chamado de Pedro? Vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Qual é o chamado dos discípulos que Jesus se manifesta para eles no final do Evangelho de Marcos? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Falamos ontem disso. Então, o chamado de Saulo de Tarso, que se torna Paulo de Tarso, é diferente. Ele é chamado para arrancar pessoas do mundo das trevas para o reino da luz. É um chamado de libertação. É um chamado diferenciado. Por conta disso, é o único que na Bíblia tem revelações profundas do mundo espiritual. É o único que fala, por exemplo, na carta aos Efésios, de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É o único que fala que a luta não é contra a carne e o sangue, a luta não é com o marido, com a mulher, com o filho, com as pessoas. É contra os seres espirituais da maldade. É o único que fala de armas espirituais. Principados só tem no Velho Testamento. Você vai ouvir principados lá no Velho Testamento. Quando Daniel tem o jejum à margem do rio Tigre, ele vê um principado. O principado de Dagon. Mas no Novo Testamento, é Paulo. É Paulo que revela níveis espirituais demoníacos. É Paulo que faz com que eu e você tenhamos profundidade de informação de assuntos espirituais. Por isso, eu não tenho dúvida que a carta aos Hebreus é de autoria do apóstolo Paulo. E eu quero ler para vocês um texto da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer
e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Vamos interpretar isso. Ele está dizendo para os crentes hebreus: olha, o tempo que passou, o tempo que vocês têm de conhecimento do Evangelho, o tempo que vocês têm na igreja, vocês já deviam ser mestres. Vocês já deviam estar no nível bem acima de onde vocês estão. Vocês já deviam estar ensinando o que vocês ainda estão precisando que seja ensinado para vocês. Vocês têm já um tempo que dava para ter maturidade. Já dava para vocês serem alguém que vai ensinar alguém. E vocês estão ainda precisando que eu vos ensine. E ele continua. E ele usa uma figura. Vocês parecem como necessitados de leite. Isso é uma expressão para chamá-los de meninos. Meninos espirituais. Crianças espirituais. E ele vai explicar, versículos 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele está falando leitinho espiritual. Ele está falando de crianças espirituais. Não é criança em idade cronológica. E ele vai explicar o que é adulto espiritual. Ele diz, mas o alimento sólido, aquele que se alimenta de alimento sólido, é adulto. É para os adultos, é para os maduros espirituais. É para aqueles que pela prática, não é pela teoria, não é pela doutrina, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos interpretar. O maduro espiritual, aquele que não está só no leitinho, na papinha espiritual, aquele que pode ser considerado adulto, é aquele que desenvolveu pela prática as suas faculdades espirituais. Não está falando de academia de ginástica, desenvolvimento físico. Não está falando de seminário teológico, desenvolvimento intelectual. Ele está falando de um desenvolvimento espiritual. E para que você não tenha dúvida, aqui é usada a palavra discernir. Não somente o bem, mas também o mal. Discernimento não é conhecimento, não é entendimento. Conhecimento você obtém através de informação. Não é isso. O adulto espiritual, ele tem uma faculdade desenvolvida que é chamada discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, ele desenvolve para saber o que é bem e o que é mal, o que é luz, o que é trevas. Bem e mal não é sorte ou azar. Bem e mal é luz e trevas. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não desenvolveram-se espiritualmente. Vocês estão no beabá espiritual. Vocês precisam desenvolver-se espiritualmente. Tornarem-se adultos, terem uma capacidade de discernir bem e mal pela prática, com maturidade espiritual. Para que você não tenha dúvida de que Paulo está falando de coisas espirituais. Ele não está falando de coisas intelectuais. Você vai na primeira epístola dele aos Coríntios, é o mesmo autor, é o mesmo homem. E ele vai explicar o que é discernimento. Está escrito no versículo 9 do capítulo 2 da carta dele aos Coríntios. Primeira epístola. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. E ele diz no versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos interpretar? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Olhos e ouvidos são órgãos do sentido. Ele está falando de corpo. Não é através do corpo. Não é pelos sentidos da sua carne que você vai entender coisas espirituais. E ele continua, nem jamais penetrou no coração do homem. Coração não é músculo cardíaco. Coração não é aquele órgão que bombeia o sangue para todo o teu corpo. Coração na Bíblia é alma. Quando Davi, no Salmo 139, diz, sonda o meu coração, vê se é em mim algum caminho mau. Ele não está falando, faz um ultrassom no meu músculo cardíaco. Quando Deus fala, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Jeremias 17 está escrito isso. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Não é músculo cardíaco, é alma. Quando a Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, está falando de alma. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Então não é no corpo que você vai discernir coisas espirituais. E nem jamais penetrou no coração do homem, também não é na alma. O homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. Ele é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. Ele é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. O espírito do homem foi feito por Deus para conectar-se com o mundo espiritual. O espírito do homem foi feito por Deus eterno. Ou ele vai viver eternamente com Deus, ou ele vai viver eternamente separado de Deus pelas escolhas que ele fizer. O espírito do homem foi feito por Deus para conectar-se com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os anjos de luz. Mundo espiritual. Espiritualmente é que você conecta-se com o mundo espiritual. A alma é uma porção que Deus deu ao homem para conectar-se na horizontal e não na vertical. Para conectar-se com outras pessoas. Quando Deus fala, não é bom que o homem viva só. Lá no princípio do princípio, o homem não estava só. Deus, todos os dias, na viração do dia, ia encontrar-se com o homem. Como que alguém está só, se tem Deus por companhia? Mas Deus não estava falando de companhia espiritual. Deus estava falando de companhia humana. É na alma que nós temos escolhas, é na alma que está o nosso intelecto, é na alma que aprendemos, é na alma que escolhemos, é na alma que decidimos, é a alma que vai levar o homem para o céu ou para o inferno. Se você assistiu até aqui, é porque está gostando. Não deixe de assistir a parte 2 dessa mensagem, a fim de que você seja abençoado com a mensagem inteira de como ter uma vida abundante. Tchau! Se você gostou do conteúdo e foi edificado de alguma forma por essa mensagem, não deixe de se inscrever e deixe o seu like. Muito obrigado por ter assistido.